E aí, amigos reparadores, tudo bem com vocês? Professor Washington Lemos. No vídeo de hoje a gente vai desvendar todo o mistério que existe por trás do sensor de temperatura do veículo, né? Qual é a sua função, como é que ele é ligado no sistema, como é que ele consegue ali fazer o monitoramento da temperatura do veículo para que não possa ter perigo aí dele aquecer e gerar problemas maiores no seu veículo. Então a gente vai estar desvendando esse mistério aqui nesse vídeo de hoje e a gente vai fazer isso de duas formas. Vai ter primeiro a parte teórica, depois a parte prática. Eu vou trazer um kitzinho bem interessante aqui para que vocês possam entender perfeitamente como que funciona aí o sensor de temperatura, beleza? Espero que vocês gostem, chame a vinheta. Bem, vamos lá. De uma forma bem simples, a gente vai entender, é um esquema simples de você entender. Então a gente vai estar tratando aqui exatamente dessa forma simples para facilitar mais ainda o seu entendimento. Queria deixar bem claro que esse esquema que nós estamos estudando aqui é um esquema de um Ford Ka, já modelo novo, né? Esse daqui de 2014, 15 até os modelos aí, até que se prove o contrário. Vou pegar aqui de 2019/20, certo? Vai ser o esquema já desse novo modelo de Ford Ka. Então, de uma forma bem simples, vamos lá. Nós temos aqui a UCE, certo? Aqui eu vou ter o meu sensor de temperatura. Aqui eu vou ter o motor do ventilador externo, que é aquele que vai fazer o controle ali das velocidades, né? O controle ali da temperatura lá no radiador do veículo. Esse relé aqui, eu vou chamar ele aqui de esse relé vai ser o relé do eletroventilador, ou seja, ele que vai acionar o eletroventilador, obviamente protegido por fusíveis. E aqui eu tenho a bateria do veículo, certo? Então como que vai funcionar? Bem, esse sensor de temperatura, ele é o tipo NTC, certo? O que é o tipo NTC? Existe o tipo NTC e o tipo PTC, certo? O NTC, ele vai ter um valor de resistência aqui, certo? E quando ele é exposto a uma certa condição de temperatura, essa resistência cai. Se fosse o tipo PTC, seria exatamente o contrário. Ele teria uma resistência aqui e quando exposto ali a uma condição de temperatura, essa resistência subiria, né? No veículo, o mais usado é o tipo NTC, onde eu vou ter ali uma variação na resistência de acordo com a temperatura que ele receber. E essa variação, obviamente, é para menos. Por exemplo, se eu tenho um sensor de temperatura tipo NTC de 40 kΩ, quando ele for submetido à temperatura, né, a temperaturas maiores, quando ele começar a aquecer, essa resistência ela vai caindo, né, até chegar aí ao seu limite. E como é que ele vai funcionar lá no veículo? Bem, se você observar, sai da UCE, certo? Sai da UCE, entra no sensor de temperatura e retorna novamente para a UCE. Aqui eu estou trabalhando, pessoal, pinagens originais, certo? É a pinagem real do veículo. Então lá no pino 15 da UCE vai se reportar ao sensor de temperatura e o pino 27 também vai estar trabalhando com ele, certo? Então como é que vai funcionar? Bem, a gente viu já nas outras aulas que tudo que tiver aí resistência, né? Tudo que tiver resistência vai ser oposição à passagem da corrente elétrica. Então é óbvio que se eu tenho uma corrente que circula aqui no meu sensor e essa corrente tende a passar por uma resistência, isso é óbvio que essa corrente tende a sofrer uma alteração. E à medida que esse resistor for variando, obviamente a minha corrente irá ter uma variação também. E é exatamente essa variação que o módulo vai perceber para ver se ele faz o quê? Para ver se ele aciona ou não o ventilador. Obviamente, como esse sensor é um tipo NTC, quando esta variação de resistência está muito abaixo, ela está descendo muito, é a hora em que ele vai acionar o eletroventilador. Então, como é que isso vai acontecer? Se eu tenho um resistor tipo um sensor de temperatura tipo NTC, onde o valor dele é 40 kΩ,
certo? O meu módulo vai fazer passar por ele uma corrente elétrica. Beleza? À medida que essa resistência aqui for variando, por quê? Porque ele está estrategicamente alojado onde se tem ali, né, uma quantidade de temperatura que ela possa estar diretamente conectada ali à parte mais quente do motor, digamos assim. Obviamente ele vai ficar ali próximo ao líquido de arrefecimento, para que não só ele monitore essa temperatura, mas que o líquido também esteja sendo monitorado se ele está realmente fazendo o trabalho de arrefecer e manter o motor na temperatura correta. Queria deixar bem claro que o motor ele não é feito para trabalhar frio, ele é feito para trabalhar quente. Ele funciona bem quente, porém ele tem que manter uma temperatura ideal, né? Essa temperatura também não pode ser tão quente. Então ele vai ficar estrategicamente montado ali, próximo, né, no sistema de arrefecimento. Geralmente nas câmaras d'água, né, próximo ali às válvulas termostáticas, então vai depender muito de cada veículo. Mas normalmente ele fica estrategicamente nesse ponto para poder estar monitorando ali essa condição de temperatura. Então, obviamente, é óbvio que essa condição de temperatura ela vai ter variações, né? Variações essa quando o motor é ligado, que está mais frio. Variações quando o motor já está com um certo movimento aí, a temperatura já está maior. Então, essa variação que acontecer, né, de resistência vai ser percebido aqui, no que retorna ao módulo. Ou seja, está passando a corrente, passa pela resistência e retorna novamente ao módulo. Ocorreu essa variação de resistência aqui, vai retornar outro valor. O módulo, ele não entende, está quente, está frio. Ele entende valores. Então, quando esses valores que já, né, estão aqui pré-programados nele, alteram, ele está preparado ali para cada situação de valores. Então, numa situação, por exemplo, de resistência muito baixa, já que ele é tipo NTC e a resistência vai baixar quando tiver uma temperatura, né, quando tiver aqui uma temperatura mais forte, então ele entende que valores de resistência baixos, ele precisa ali fazer alguma coisa. O valor está ficando muito baixo, então ele precisa fazer alguma coisa. Então ele vai o quê? Ele vai forçar ali a troca de calor, fazendo o quê? Acionando o ventilador, para que o ventilador possa ajudar a fazer essa troca. Então como é que ele vai fazer isso? A partir do momento que no pino 27, ali eu tenho um valor de resistência baixo, no pino 31 dele, certo? No pino 31 ele vai enviar um sinal negativo para esse relé aqui, que é o relé do ventilador. E você vai observar que esse relé aqui já vai ter o seu sinal positivo. Por quê? Porque de onde é que vem o sinal positivo? Na bobina. Ele vai vir protegido por um fusível F26 lá na central de 7,5 amperes. Vai vir de um relé principal. Esse relé principal da injeção eletrônica, ele libera a alimentação, né, para os relés que necessitam aí daquela alimentação, que vão atuar, obviamente, na injeção eletrônica. Então já vai ter um positivo, porque ao acionar a chave, esse positivo já foi liberado. Então ele já vai ter esse positivo aqui, faltando o que para acionar? Negativo. Atingiu o valor aqui no meu sensor, né, da resistência, porque a temperatura aumentou, a resistência variou, ele vai enviar o negativo para o relé. Enviou o negativo para o relé, já tem positivo, essa bobina vai gerar o que? Vai gerar ali o campo magnético. Fechando esse contato nesse. E esse contato vem da onde? Positivo. Fusível F8 de 30 amperes, protegido, positivo direto da bateria. Então esse positivo direto da bateria vai para onde? Vai para o ventilador, que já está com negativo, e eu tenho aí uma troca de calor para que essa temperatura se mantenha controlada. Obviamente, quando essa temperatura for controlada e chegar ao valor que o módulo entende que não está sendo mais necessário o ventilador, o que é que ele vai fazer? Aí ele vai retirar esse sinal aqui. Ó, não estou precisando de você no momento. Obviamente o relé vai desarmar e o ventilador também, para que também o ventilador não fique o tempo inteiro ativado e eu possa economizar aí, né, a vida útil do meu eletroventilador. Obviamente, com essa constante mudança de temperatura, essa temperatura tende a aumentar novamente, a resistência baixar e o acionamento é feito. Então ele vai estar o tempo inteiro trabalhando dessa forma, certo? Esse sensor ele vai trabalhar exatamente assim. Nesse vídeo de hoje eu mostrei aqui o sensor com 2 fios.
porque tem também o com 3 fios. Então no próximo vídeo, numa parte 2 desse vídeo, eu vou estar mostrando como que é o funcionamento se ele tivesse 3 fios, certo? Então todos os que têm 2 fios, tipo NTC, vão funcionar dessa forma, beleza? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Então, recapitulando, o módulo vai passar uma corrente, essa corrente vai variar de acordo com a resistência. Essa resistência, por ele ser NTC, vai variar de acordo com a temperatura. Quando chegar a um determinado valor aqui, o módulo envia negativo. O que acontece se esse sensor não estiver mais variando a temperatura ou tiver havido um rompimento aqui na resistência? Esse módulo entra em modo de emergência. Ele percebe que se não tiver circulação de corrente aqui e essa corrente não tiver variação, ele já manda o negativo para cá. Então, ao ligar o veículo, eu já tenho um ventilador funcionando, certo? Seria um modo de emergência, já que eu não tenho referência de temperatura do meu sensor. Então, feito isso, acionou o negativo, o relé vai estar já com positivo, fechou o contato, acionou lá o meu eletroventilador. É dessa forma bem simples que se tem o funcionamento do sensor de temperatura, no caso aqui, tipo NTC. Eu espero que tenha dado para entender, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Eu vou agora mostrar isso para vocês lá na prática, beleza? Então vamos lá dar uma verificada.